Abrimos o nosso programa de hoje falando de ciência e de polêmica. Estudos de genética estão evoluindo e agora a novidade é que é possível editar o DNA de embriões. E essa facilidade trouxe, no entanto, um debate ético. Até onde nós podemos mexer na genética dos seres vivos, que é, de certa forma, resultado de bilhões de anos de evolução. E quem nos explica mais sobre o assunto é um membro da equipe de genética do Hospital Albert Einstein, que é um médico geneticista, Ciro Martinhago. Ciro, obrigado por ter vindo, meu irmão. Não precisa se levantar. O prazer é todo meu. Obrigado, querido. Eu te falei em off e vou repetir aqui no ar para não deixar isso fora de nenhum propósito. Eu sou um entusiasta da engenharia genética. Eu seria suspeito, né, Rony, para dizer sobre isso, mas realmente a gente que está nessa área hoje nos surpreende muito. Você falou que até quem está na área fica surpreso. Exatamente, porque a voracidade, a velocidade como vem essa evolução, né? Você veja, bem como você falou, quer dizer, o nosso DNA tem milhões de anos de evolução, né? E em alguns anos, vamos dizer, até da descoberta aí, uns 50, 60 anos atrás, até hoje, que a gente já está começando a falar sobre edição de genes, né? A gente está falando de um curto espaço de tempo dentro da medicina e que já está causando, né, como você mesmo disse, até mesmo polêmicas. Eu queria que você explicasse o que essa edição de DNA, que o nome é CRISPR, né? Isso mesmo. O que é, na verdade, como se faz isso? O CRISPR, na verdade, Rony, é uma descoberta mais ou menos nos anos 80, 1987, mas que depois, com o tempo, no ano 2000, mais ou menos, que começou essas pesquisas mais dedicadas na área do ser humano, vamos dizer assim, né? Na verdade, talvez seja o sistema imunológico mais antigo que a gente conheça. As bactérias usavam esse sistema CRISPR para reconhecer o vírus que entrava dentro dela, né? Então, ele reconhecia esse DNA e pegava um pedaço desse DNA, desse vírus, e inseria no próprio DNA da bactéria, para que, posteriormente, exatamente como está se mostrando aí, né? Quer dizer, quebra-se o DNA em si, né? No caso da bactéria em si, sim, é um espaço, nesse espaço ela preenche com um modelo, um molde do DNA desse vírus, para que depois, se esse vírus entrasse de novo dentro dessa bactéria, ela já reconhece e automaticamente vai lá e destrói o RNA, o DNA desse vírus em si, e não deixa com que ele infecte a célula em si. Posteriormente, a gente descobriu que outros animais também tinham, procariontes em si, bactérias, etc., né? E hoje a gente sabe que esse CRISPR a gente tem no nosso genoma, em várias regiões, não necessariamente em todos os nossos genes. Mas então, através dessa tecnologia, de certa forma primária, né, simples, por isso que ela evoluiu de uma forma grandiosa em curto espaço de tempo. Por que não a gente não conseguiria fazer isso em seres humanos ou em animais? Em animais, quer dizer, a gente já utiliza essa tecnologia há muito tempo em iogurte, em algumas coisas, algumas cepas, que eles melhoram a qualidade daquela cepa, daquela bactéria, mais resistente, seja como for, através de inserções de DNA ali, né, a engenharia genética, para que essa bactéria seja mais resistente da forma que você deseja que ela... É o caso do iogurte, que é um lactobacilo vivo, né? Exatamente, quer dizer, eles já utilizavam no iogurte e agora começaram com animais. Então, por exemplo, eles já conseguiram colocar pelo em animal que não tinha, já conseguiram modificar a cor desse pelo, já conseguiram expulsar o vírus HIV de dentro da célula, né? Conseguiram curar algumas doenças. Sensacional. Por teoria, é quase infinitas as possibilidades que a gente tem em relação a isso. E nós estamos engatinhando ainda, né? Mas todo mundo sempre fala que é simples, mas todo mundo fala que é uma técnica revolucionária. Isso beira a science fiction. Exatamente. Ela é revolucionária exatamente pelo contexto de toda a obra. Quer dizer, não é aquela coisa miraculante que a gente vem pesquisando durante 50, 60 anos e agora... Não, é uma coisa que a gente já conhecia. É que muitas das vezes a gente acaba indo para o caminho mais complicado do que o caminho mais simples, né? E a natureza é mais simples do que a gente imagina. Claro que complexa no seu contexto em geral, mas
O que, na verdade, surpreendeu, Rony, foi o fato de já ter sido aplicado em embrião humano. Né? Quer dizer, já ter curado esses embriões em si. Esses embriões ainda não foram transferidos para o útero materno. Né? O que foi feito? Foi injetado isso ou em gametas ou no próprio embrião e mostrou-se depois que houve a cura ou a modificação daquele DNA. Na verdade, a gente já tem a criação de embriões geneticamente modificados. Né? E eu estava ouvindo o seu texto anteriormente com os animais que não tinham pelo ou que podia mudar a coloração do pelo. Seria possível, vamos dizer, mudar a coloração do cabelo humano ou dos olhos? Esse é um ponto importante. Veja, a gente pode, por exemplo, né, meus 13, 15 anos, eu já comecei a ter cabelos brancos, né? Faz parte da minha genética. Tá. Isso não necessariamente significa o envelhecimento, essa coisa toda. Consegue-se modificar, possivelmente isso vai ser tão simples que pode ser usado, né, em coisas estéticas também. Sim. Né? Até mesmo modificações de coisa da pele, tornando-se a pele mais resistente, dependendo... a gente sabe, hoje a gente já tem testes genéticos, Rony, que a gente consegue dizer aí e fazer tratamentos já mais personalizados, né? Dentro do potencial daquele indivíduo, claro, né? Veja, agora a gente está falando de modificar aquele potencial, talvez melhorá-lo, né, etc. Então, como eu falei, abre um leque muito grande. Veja, câncer, né, o câncer em si. Claro, a gente não pode confundir também o CRISPR com terapia gênica, né? Terapia gênica é uma outra história, tal, etc. Mas que também vem evoluindo bastante. Parecia ser mais promissora a própria célula-tronco em si, e que a gente teve uma curva de entusiasmo ali, mas o que eu acho que o CRISPR teve de mais chocante é a utilidade prática já direta. Direto, tá. Sabe? Eu acho que foi isso que... E claro... Você não precisa guardar cordão umbilical. Exato, exato. E já utilizar, estamos usando os embriões aqui, o ratinho já foi feito isso, no vírus HIV foi feito isso, etc. Mas mudar a personalidade não vai conseguir. Você sabe que você fez uma pergunta que talvez o futuro nos responda, mas eu acredito muito em traços de personalidade sendo genéticos, sim. Né? Vamos levar uma brincadeira, uma consideração. Quando você tem aquela ninhada de cachorrinhos, sempre você tem um que é mais bravinho, outro que é mais comilão, Sim. outro que é mais aquilo. Né? E veja, aquilo é deles, é intrínseco deles. Se você vai num berçário de bebês, por exemplo, você sabe, você vê aquele que já abre o olho, aquele que é assim, etc. É possível. Agora, a forma de entendimento dessa tradução de como o DNA se manifesta no nosso comportamento, eu acho que isso é um caminho longo, entendeu? Acho que isso é outra coisa. Olha, tem aqui uma coisa que foi publicada pelo site G1, que é uma matéria listando alguns avanços feitos com a técnica, né? Aqui, ó. Cientistas, como você falou, cientistas já conseguiram evitar que o vírus HIV continuasse a se replicar em animais. Isso foi publicado pela revista Molecular Therapy, que publicou que cientistas da Filadélfia, Perfeito. Aqui, conseguiram editar o código e evitar que o vírus continuasse a se replicar em animais. No futuro, isso seria possível em seres humanos? Com certeza. Ótimo. Nem tem um futuro tão longo, talvez. Que aí a gente entra com implicações éticas, né? Eu até gostaria de falar sobre isso. Ética até que ponto? Porque os religiosos pegam de pau essa história. Mas é bom que a gente saiba que esta centelha divina, a criação, o Deus, o que for, a energia cósmica, seja o que for, isso é uma questão até semântica. Mas se Deus deu isso ao homem, não tem que contestar. É um exemplo muito importante, Rony. Uma vez, eu trabalho com essa análise de embriões humanos, já me questionaram se eu não sentia um Deus fazendo... Veja, essa capacidade que eu tenho, que o ser humano tem, foi concedida por ele, né? Exatamente. Se ele não permitisse, nós não estaríamos fazendo Ponto final. Essa é a minha visão também. A gente precisa ver dessa forma e veja, Rony, se vem, né, para o benefício da saúde humana, sempre é muito bem-vindo. Sem dúvida. A questão ética que a gente, né, que é longa e discutir será que realmente isso vai ser utilizado apenas para a cura das doenças? Aí, enfim, eu quero continuar falando de doença, porque uma coisa que me preocupa muito e que de uns tempos para cá, eu não sei, claro que a explosão demográfica foi violenta, mas o câncer, ele aumentou de uma forma absurda.
Agora, uma doença que foi detectada no século XVIII, que não tem cura até hoje, isso me... Então, é aqui, ó, em outubro de 2016, está aqui, os chineses injetaram pela primeira vez em seres humanos genes editados com CRISPR. Então, aqui, um time da Universidade de Sichuan, lá na China, né, inseriu as células modificadas em um paciente com um tipo agressivo de câncer de pulmão. Uma proteína foi desativada com a ajuda do recorte do DNA, justamente que é usada para a proliferação do câncer, que a célula começa a degenerar. Com isso, a gente já pode falar em cura? Será? A gente não precisa lembrar do câncer, que o câncer é uma doença com um monte de doenças, né? Então não existe um câncer só, cada uma tem sua causa diferente. Mas todo câncer é genético. Nem todo câncer é hereditário, isso é importante as pessoas, é genético que modifica o DNA. Se modifica o DNA, realmente a gente pode considerar a possibilidade de cura em si. Mas você falou um ponto importante. Possivelmente, Rony, com esse advento da nossa modernidade, o câncer vem aumentando. E a gente poderia estar evitando muitos outros casos de câncer, a maioria deles, evitando muito dessa nossa modernidade. A industrialização de alimentos, o nível de agrotóxico dos nossos alimentos, como são feitos. Saiu uma reportagem recentemente mostrando que o brasileiro chega a ingerir 7 litros de agrotóxico por ano, né, etc. Então, a qualidade da nossa alimentação, a nossa qualidade de vida vem caindo muito. E esse sim é o grande responsável pelo câncer. Ciro, meu velho, eu tenho que te agradecer muito. Estourei essa pauta em bastante tempo, porque isso é uma coisa absolutamente fascinante. Quero te agradecer muito. Eu convidar para que você volte, para que esse papo tenha continuidade. Será um prazer. Olha, o nosso convidado, que é o Dr. Ciro Martinhago, ele é membro da equipe de genética do Hospital Albert Einstein, que é uma referência aqui no nosso país, é médico geneticista. Obrigado por ter vindo aqui. Obrigado. Muito obrigado.